Morfologia. Olá, hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos começar? Classes de palavras. A linguagem é uma atividade das pessoas. Como tal, é eminentemente social e caracteriza-se por realizar-se sempre em situações de interlocução, em contextos específicos. A palavra interlocução vem do latim interlocutione, que significa literalmente fala entre, deixando subentendido que a fala é entre as pessoas. A interlocução é, portanto, a atividade linguística na sua manifestação a partir do contínuo preenchimento e da contínua alternância dos papéis ou lugares discursivos do sujeito e do outro, que usam a linguagem para fazer referência ou menção a elementos que a ela são externos. A presença do sujeito e do outro vem linguisticamente assinalada na atividade verbal. Esses papéis ou lugares discursivos vêm com as relações que entre eles se estabelecem e estão formalmente marcados na linguagem através dos pronomes e, como veremos mais adiante, através das flexões de pessoa nos verbos. Em termos de sua ocorrência nas estruturas linguísticas, o pronome pode ocupar ou estar no lugar dos nomes substantivos, ou pode acompanhá-los, antecedendo-os ou seguindo-os, de forma a explicitar a relação dos seres referidos pelos substantivos com as pessoas do discurso. Os pronomes desempenham, assim, funções equivalentes a exercidas pelos elementos ditos nominais, os substantivos e os adjetivos. Vejamos alguns exemplos em que os pronomes estão no lugar de substantivos, por isso chamados de pronomes substantivos. Eu, Maria Luísa, gostaria que você, Cristina, não se preocupasse demais com ele, Ricardo. Compramos os livros os referidos livros, o professor nos indicou. Quem? Que pessoa está aí? Formas dos pronomes pessoais. Quando desempenham a função de sujeito ou predicativo do sujeito na oração, os pronomes pessoais assumem as suas formas chamadas retas, ou do caso reto. Eu gosto de viajar. Esse é um exemplo. Quando desempenham as funções de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial ou agente da passiva, eles assumem as suas formas chamadas oblíquas, ou do caso oblíquo. Eles me, objeto direto, receberam muito bem em sua casa e deram-me, objeto indireto, toda a atenção. Este foi mais um exemplo. As formas reflexivas do plural podem ser utilizadas também para indicar ação recíproca, ou seja, para indicar que a ação afeta simultaneamente dois ou mais indivíduos. Emprego dos pronomes pessoais. Os falantes da língua costumam confundir-se com relação à escolha da forma correta de alguns pronomes pessoais, em alguns contextos. E por esse motivo, vamos recordar agora duas regras importantes. Pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento são palavras e locuções que funcionam como verdadeiros pronomes pessoais e são utilizadas para designar o interlocutor. Veja alguns exemplos. Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Senhoria. Para que você conheça os principais pronomes de tratamento e as abreviaturas que receberam na escrita, reproduzimos a seguir o quadro dos principais. Com relação ao uso dessas formas de tratamento, convém lembrar, portanto, que, primeiro, elas são usadas sempre com a forma verbal de terceira pessoa, embora estejamos nos dirigindo diretamente às pessoas que merecem esse tratamento respeitoso. Vossa Excelência consideraria a hipótese de votar a favor da emenda proposta pelo nosso partido? Segundo, são usadas com os possessivos, sua, suas, em vez de vossa, vossas. Quando em conversa com o nosso interlocutor, fazemos referência a essas pessoas, ou seja, quando ocupam o lugar de terceira pessoa do discurso. Imagine que Sua Excelência demonstrou enorme dificuldade em entender a argumentação do líder da oposição. Esse foi um exemplo. Pronomes possessivos.
São aqueles que fazem referência às pessoas do discurso indicando uma relação de posse. Os chamados pronomes possessivos mantêm com os pronomes pessoais uma estreita relação, pois os pronomes possessivos designam aquilo que cabe ou pertence aos seres indicados pelos pronomes pessoais. Por exemplo, eu, pronome pessoal de primeira pessoa. Não gosto de emprestar os meus, pronome possessivo de primeira pessoa. Livros, a ninguém. Eu não gosto de emprestar meus livros a ninguém. Pronomes demonstrativos. São aqueles que fazem referência às pessoas do discurso, estabelecendo entre elas e os seres por eles designados uma relação de proximidade ou distanciamento no tempo e no espaço. Também os pronomes demonstrativos mantêm com os pronomes pessoais um vínculo estreito, pois indicam com relação às pessoas do discurso o que delas está próximo ou distante, no espaço e no tempo. Por exemplo, eu, pronome pessoal de primeira pessoa, comprei este livro. Este, pronome demonstrativo, que indica aproximação no espaço entre o ser por ele designado, o livro, e a primeira pessoa do discurso. Emprego dos pronomes demonstrativos. Este e suas flexões de gênero e número. E isto indicam proximidade espacial com relação à primeira pessoa do discurso. Este indica tempo presente, também com relação à primeira pessoa. Exemplo, estas flores são maravilhosas. Isto está com cheiro de mofo. Nesta tarde, às 5 horas, haverá um chá beneficente. Esse e suas flexões. E isso indicam proximidade espacial com relação à segunda pessoa do discurso. Esse indica tempo passado ou tempo futuro, pouco distantes com relação à época em que se dá a interlocução. Exemplo, por favor, me passe esse caderno que está aí perto de você na mesa. O que é isso aí do lado da geladeira? Aquele e suas flexões e aquilo indicam distanciamento espacial com relação à primeira e à segunda pessoas do discurso. Aquele indica passado vago ou muito remoto. Aquelas árvores no alto daquela colina são pinheiros. Você sabe o que é aquilo brilhando lá no céu? Pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, como o próprio nome indica, fazem referência à terceira pessoa do discurso de uma maneira indefinida, vaga, imprecisa ou genérica. Comprei muitos livros. Gostaria de ler alguns livros interessantes. Os seguintes pronomes indefinidos podem variar quanto ao gênero e ao número. Algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, um, muito, todo, pouco, outro, vários, certo, tanto, quanto, variam apenas quanto ao número. Qualquer, quaisquer, qual, quais, bastante, bastantes. Existem também os pronomes indefinidos invariáveis para gênero e número. Alguém, ninguém, quem, que, outrem, algo, tudo, nada, cada, mais, menos e demais. Conclusão. A principal função dos pronomes no nível discursivo é a de fazer referência aos seres, indicando-os apenas como pessoas gramaticais ou pessoas do discurso. Concluímos, portanto, que existem determinadas palavras cuja função na língua é apenas a de indicar a posição que ocupa os seres como pessoas do discurso, no sentido em que, aqui bem entendido, o termo pessoa. Bem, e com isso finalizamos a nossa aula. Lembre-se sempre de explorar ao máximo o seu conteúdo didático. Até a próxima!